Quando falamos em recursos externos, estamos falando de situações críticas que precisam ter recursos diferentes. Então, por exemplo, uma casa que está pegando fogo. A gente não vai parar para entender de onde veio o fogo, a gente vai agir para buscar salvar vidas. De onde veio o fogo fica secundário. Perto de toda a questão de chamar os bombeiros, chamar ajuda, buscar apoio, né, para a situação crítica. Quando se apresenta um problema de saúde, temos que buscar o médico para que ele promova os exames, para que ele entenda os exames e nos traga os porquês. O porquê ele fica também secundário dentro do problema, porque não é você que vai dizer como é que vai se tratar esse problema. Depende de um terceiro e esse terceiro é externo. E dentro de toda uma situação de crise, seja ela qual for, a gente precisa buscar o recurso certo para a situação certa. Então, saber buscar o recurso também é um recurso. E é dentro dessa esfera que partimos para os recursos internos, em que muitas vezes a pessoa se vê sem nenhum recurso. Ela não enxerga que sim, ela pode buscar ajuda, que sim, ela pode parar e respirar e conseguir pensar, ela paralisa. E isto é um recurso de inteligência emocional. Conseguir pensar numa situação desafiadora, de crise, seja ela fogo na casa, seja ela uma situação de saúde. Muitas vezes dar um passo para trás e conseguir olhar a situação é um recurso interno importante, em que você também precisa se olhar e ver o que é necessário. Somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes e muitas vezes é necessário que a gente consiga enxergar os nossos recursos com o outro e pelo outro. Ou buscar o recurso necessário, se nós não o temos, em treinamentos, em terapia, em situações que possam nos fortalecer para termos. Nas empresas, uma das questões muito importantes para líderes é justamente conseguir enxergar quais são os recursos necessários, quais são os problemas que estão se colocando. Por isso há o mapeamento da NR1, em que a gente vai olhar para a empresa e ver onde tem os pontos de risco, onde a gente precisa agir mais, onde existem situações mais desafiadoras. Por isso há programas sociais dentro e fora das empresas também que apoiam essa saúde mental, essa saúde ocupacional, essa saúde do colaborador e essa saúde do líder que precisa tanto ser cuidado e nem sempre percebe que ele está pegando fogo dentro e ele precisa se cuidar. Buscar recursos é olhar para os recursos, sim, que você tem. É conhecer os recursos que você tem. E é poder, sim, buscar aquilo que não tem dentro de uma possibilidade que você tenha, até onde você alcança. Quanto mais você se conhece, mais você conhece seus recursos, mais você consegue perceber até onde seu pé alcança, mais também você sabe até onde você pode ir e até onde você precisa de ajuda para seguir em frente. Então, entender o seu perfil comportamental, entender quais são os seus pontos fracos e fortes, entender quais são as situações desafiadoras que te tiraram do chão, que talvez tu precise reforçar um pouco o teu emocional, o teu físico. É como uma musculatura, o cérebro é um músculo. E ele vai aprendendo a lidar com as situações, ele vai aprendendo a transmitir aquilo que precisa no momento que precisa, a ficar calmo na situação de crise, a poder conseguir enxergar o que é necessário. Então, os recursos externos, eles estão a serviço do interno e você precisa conhecer isso tudo. Quando falamos em progressão de carreira, quando falamos em crescimento empresarial, a gente está falando em recursos, né? E pode ser dinheiro? Pode sim. Só que recursos vão muito além disso. Isso a gente enxerga justamente nessas duas situações. Porque na progressão de carreira, você chegou até aquele lugar com as ferramentas que você tinha, com o conhecimento que você tinha, com as situações que você vivenciou e, enfim, as lutas que você lutou. Mas quando a gente fala em uma nova posição, em um novo degrau, uma nova situação, você vai ter que buscar recursos para ela. Você vai ter que se equiparar com a sua cartetinha de ferramentas para poder se utilizar de coisas que até então você não viveu. E no crescimento de uma empresa também é assim. Porque quando a empresa cresce, começam a existir situações que você nunca vivenciou e vai precisar se preparar para isso, com recursos. Uma empresa que cresce, ela vai precisar de pessoas, ela vai precisar de treinamento, ela vai precisar ter uma trilha de uma sistemática mais bem preparada e até talvez outros sistemas, até talvez outros recursos tecnológicos, poder também ter sede diferente ou maior, ou em outro lugar, ou em outro estado, outro país, enfim, ela vai ter que estar preparada. Isso no pessoal e numa empresa é muito parecido, porque a gente também na carreira vai ter que fazer tudo isso, por isso que eu faço essa analogia. Então, a questão de recursos, ela vai muito além apenas de dinheiro. Ela vai ir para todo esse campo de externo, de saber buscar, e todo esse campo interno, de saber mapear e poder colocar aquilo que é necessário quando for necessário. Se você hoje se sente desprovido de recursos, pare e pensa comigo. Talvez você os tenha.
Talvez eles estejam adormecidos. Quantas vezes na sua vida você enfrentou situações que tirou forças, nem sabia da onde? É de lá, é desse lugar de recursos que nem sempre é reconhecido, nem sempre é entendido, nem sempre é olhado, nem sempre é acessado por você. Mas ele sempre existe, em algum lugar, em algum momento, e se você não encontrou, você pode buscar ajuda no externo, você pode buscar mentoria, psicoterapia, médicos, o que for necessário para ficar bem. Você pode sim acessar pessoas que possam te apoiar e possam ser complementares nesse momento de fragilidade. Você não precisa passar por nada sozinho e você nunca está sozinho. Tenha certeza que é toda uma rede esperando sim que você acesse. É só você se colocar nesse lugar de poder buscar apoio também.